Olá, pessoal. Bom, estamos aqui então reunidos para hoje discutir a questão do seminário no qual acontecerá a apresentação dos trabalhos sínteses de vocês. Bom, de antemão já faço o primeiro aviso, né, que houve uma alteração da data prevista para acontecer os seminários, diante de conversas com vocês, em webconferências, também ouvindo tutores e com a coordenação do curso. Era previsto do seminário estar acontecendo, então, na primeira semana de dezembro. Porém, como será uma semana de provas e avaliações, né? Das avaliações finais do curso, das disciplinas da turma, né? Do curso, da turma de vocês. Então, se pensou em antecipar para a semana antes, né? Então, o seminário acontecerá na semana do dia 25 ao dia 29. Bom, a organização do seminário será de forma que haverá uma programação por dia, né, nas noites, para cada aluno estar fazendo a sua apresentação. De modo geral, nós estaremos organizando, né, estamos ainda fazendo essa organização para estar repassando para vocês por polo. Como tem polos que têm menos alunos, alguns polos vão ser agrupados, tá? Assim como o polo de Sapiranga, que é o polo então no qual nós temos mais alunos, né, nessa turma que está inclusive concluindo esse ano o curso. Vão ser 2 dias, tá? Vão ser 2 noites, né? Então, esta é a programação inicial. Eu vou estar repassando depois com vocês. Penso que na semana que vem já vou estar repassando o fechamento dessa organização, dessa proposta. Mas já antecipo isso, né? Para vocês estarem se organizando. A ideia é que o seminário aconteça nos polos, né? Então, que vocês compareçam nos polos para estar participando dessas atividades, cada um nos seus polos, né? E a apresentação também seria prevista de estar acontecendo presencialmente como uma forma de compartilhamento com os colegas, né, do polo e também que os demais polos que não apresentaram naquele dia possam estar conectados acompanhando a apresentação dos demais polos, dos demais cursistas, né, da turma, né. Então, que seja uma espécie de um evento, né, uma atividade de culminância da disciplina e um evento, né. Também quero agilizar com a coordenação ainda a previsão de certificação para as apresentações. Mas, de qualquer modo, essa apresentação no seminário, ela faz parte da nota da disciplina, né? Então, junto à última nota, ao último peso da nota lá do artigo, né? Que é a avaliação básica da nossa disciplina. Então, essa apresentação validará 2 pontos, então, em cima da nota final, tá? E agora, então, passarei a explicar um pouco mais sobre a proposta de organização do nosso seminário. Bom, esse seminário tem em vista, então, cada aluno compartilhar o seu trabalho síntese, né? Seu trabalho síntese que foi criado para fins da disciplina. Bom, para isso, então, vamos prever um tempo estimado de 15 minutos de apresentação de trabalhos por alunos. A sequência, a ordem nós organizaremos, né? Mas também pedimos que os tutores possam estar nos ajudando nessa organização. Então, que os tutores nos polos possam fazer esse controle e essa organização, né? Dos alunos e de repente verificar se há necessidade de alterações das ordens ou da proposta das apresentações. Então, são 15 minutos de apresentação. Vocês já poderão previamente organizar essa apresentação de vocês, tá? Eu vou estar compartilhando já aqui junto a semana da aula, desta aula, um modelo de template dos slides que vocês podem usar. Tá? Então, seriam 15 minutos, até 15 minutos de apresentação. Então, a pessoa vai ter aquele tempo de 15 minutos para fazer sua apresentação. Nós vamos cuidar o tempo. Ao final dos 15 minutos, né? Se passar, bom, fica para depois. Que vai ter, então, 5 minutos, até 5 minutos de perguntas ou questões ou discussões, né? Que podem ser feitas do trabalho de cada aluno, tá? Então, seriam 20 minutos dedicados para cada pessoa, para cada trabalho, né? 15 minutos de apresentação, 5 minutos de perguntas, questões, algum esclarecimento. Às vezes, então, não conseguiu nos 15 minutos, né, falar tudo o que gostaria, ou, bom,
Se alguém quiser colocar alguma questão, discutir alguma coisa, aprofundar né, algum ponto que achou interessante, pode aproveitar esse momento para fazer uma pergunta, alguma discussão com o apresentador, então, do seu trabalho, tá? Sobre o template, né? O template, ele prevê uma organização mínima, básica da estrutura do trabalho, né? Então, o que vocês devem, né? E é esperado que vocês vão compartilhem nessa apresentação. O título do trabalho, o objetivo, o problema de pesquisa, né? A pergunta ou a questão norteadora do trabalho de vocês, a justificativa, então, que justifiquem, né? O porquê foi escolhido esse tema, o porquê foi escolhido esse tema delimitado, esse problema de pesquisa foi levantado, porque então se estimou, né, esse objetivo, esse foco de objetivo e não outro, porque às vezes dentro daquele tema tem outros desdobramentos, né? Então se justifique, né, pessoalmente, profissionalmente, para o campo, a importância disso ser discutido, disso ser analisado, né? Então, que façam essa apresentação básica do objetivo, problema e da justificativa. Também que apresentem a estrutura básica que o trabalho se organizou, né? Ou seja, os objetivos específicos que foram levantados, né? Desdobrados do objetivo maior e que então orientaram a organização da estrutura do trabalho, né? Então, o trabalho foi dividido numa fundamentação. Quais os principais autores que eu discuti nessa fundamentação? Que eu me fundamentei teoricamente para subsidiar a discussão que eu estou propondo. A metodologia do trabalho, então, né? Quem foram os sujeitos, quais foram as fontes de dados, se foram documentos, se foram leis, se foi plano de aula, se foi percepções da prática pedagógica em si, a partir de conversa com os alunos, de acompanhamento da escola, né? Se foi a conversa com professores de filosofia da escola ou professores que às vezes não são de filosofia, mas que, bom, levantaram questões interessantes para pensar a realidade escolar e nisso da filosofia na escola. Bom, então apresenta na metodologia, né? Quando, quais foram os dados que foram usados, da onde eles foram apreendidos, em que momento, em que situação, né? Então, e como esses dados serão analisados, ou seja, eles serão analisados sendo articulados com que fontes teóricas, com que respaldo, com que corrente, o campo teórico, né? Ou seja, com que autores vocês se fundamentaram na parte teórica para discutir cientificamente, analisar cientificamente esses dados, né? E também os principais resultados, né? Então, os resultados, os dados que foram compilados, que foram considerados, né? E nisso, na apresentação dos dados dos resultados, também algumas análises que foram levantadas, tendo como respaldo a fundamentação teórica feita no trabalho, opiniões, ideias, percepções de vocês, que são hoje graduandos ao final de um curso, né, de licenciatura em filosofia, então que também já tem toda uma apropriação científica e teórica sobre algumas coisas que, bom, nesse trabalho buscaram aprofundar, teorizar e refletir, né, a partir de uma articulação teórico-prática mais a fundo. Então, vão mostrar as principais análises, as principais questões levantadas, os novos problemas suscitados, as novas inquietações, né, os conhecimentos teóricos e reflexivos advindos dessa processo, né, ao longo desse trabalho, síntese de estágios sobre a profissão, sobre a filosofia, sobre o processo educacional, né, então sobre questões atinentes, né, e relacionadas à filosofia, né, à profissão de filosofia e à questão educacional abrangida na filosofia, no campo da filosofia, né, na filosofia como uma área dentro da educação, tá? Então, basicamente, é esperado que seja essa, né, a estrutura, apresenta também as referências, sempre cuidando. Eu estou fazendo uma apresentação, então nas referências eu não vou trazer todas as referências do trabalho se eu não apresentar elas na minha apresentação. Nas referências eu vou apresentar apenas as referências que eu efetivamente usei na apresentação, que eu vou
falar na minha apresentação. Se eu não falar sobre todas as referências que tem no trabalho na apresentação, eu não preciso trazer todas, só trago aquelas que eu efetivamente vou mencionar, vou mostrar ali a obra, os autores na minha apresentação, tá? Para essa apresentação, vocês podem trazer imagens, fotos, ilustrações de plano de aula, cópia de plano de aula, cópia de, né, imagens de algum documento, de alguma coisa que ache interessante para ilustrar, né? Mas sempre tendo cuidado com a exposição de rostos, né? De alunos, principalmente quando são menores, não se tem autorização, né? Então, ter esse cuidado com a exposição, né? De rostos, né? De crianças, né? E também um cuidado na apresentação, que também é importante se fazer na escrita do trabalho, que é esse compromisso ético, né? Às vezes com certas falas, com certos posicionamentos que podem ser agressivos, podem ser grosseiros, né? Podem, às vezes, evidenciar opiniões, às vezes, né, que podem ferir, né, machucar, trazer análises nem sempre tão científicas sobre uma percepção, sobre um dado, né? Então, esse cuidado também é importante, são parte de compromissos éticos, né? A gente discutiu até em aulas anteriores sobre a questão ética na ciência humana, né? Então, nós estamos trabalhando com seres humanos, estamos falando sobre escolas que são constituídas por pessoas, por alunos, por professores, né? Pelas famílias dos alunos também, que se fazem presentes nas escolas. Então, ter esse cuidado, né? Eu sempre digo, né? Quando a gente está fazendo uma apresentação, quando a gente está lá expondo a foto de uma criança que não teve autorização da família, de um, né, adolescente, no caso de vocês, muitos fizeram com o ensino médio, quando vê é um conhecido de alguém que está ali ouvindo, né? Então, a gente não teve autorização, tem que ter esse cuidado, bom, autoriza, não autoriza, né? Mas eu acho que é super bem-vindo, né? Ilustrar, principalmente numa apresentação, com imagens, com documentos, com, né? Às vezes desenhos, coisas que foram feitas, né? Atividades feitas em sala de aula, ilustrar o espaço da escola, até às vezes os alunos, mas cuidar, né? Então, ou desfocar, ou buscar imagens que às vezes não tragam o rosto do aluno tão nitidamente nessa apresentação, né? Isso também vale para o trabalho de vocês, né? Na escrita do trabalho, porque afinal esse trabalho depois é compartilhado, é publicizado, né? Então ter esse cuidado ético é importante, tanto numa apresentação quanto na escrita, né? No texto que é escrito, tá bom? Outras questões, de modo geral, sobre a questão dos seminários. É esperado que vocês estejam presentes no polo, né? Na apresentação, sobretudo, né? E que, na medida do possível, possam estar acompanhando também as apresentações dos demais colegas da turma, né, de outros polos, no seu polo. Se não for possível, podem fazer isso remotamente, podem combinar isso remotamente com o tutor do polo e comigo também, né? Que sou a professora, então responsável da disciplina. No caso de a pessoa não puder estar presente na apresentação do polo, tá? Então a gente vai combinar que tem que ser feita uma justificativa, né? E enviada para o tutor, pode ser enviada também para o meu e-mail com cópia, né? Explicando o motivo por quê, tá? Como uma forma de procedermos com as mesmas orientações, né? De apresentação dessa atividade com todos os alunos da turma, tá? Então vocês já vão ter um tempo prévio que estão sabendo as datas, quando será, né? Será naquela semana do dia 25 ao dia 29, vão saber já, né? Aí brevemente, né? Com cerca de um mês, 3 semanas, o dia que vocês serão, né? Que será a apresentação de vocês, né? Então já poderão se organizar e verificar se houver uma impossibilidade de estar presente para a apresentação, tá? E aí é isso, eu vou deixar aqui então o template para vocês, né, como orientação, e a seguir também vou deixar
orientações gerais para uma organização de uma apresentação. Bom, bom, pessoal, então agora para finalizar, eu vou brevemente tangenciar algumas das principais questões que são importantes na apresentação de um trabalho desse tipo, né? Isso serve para vocês aprenderem alguns elementos sobre a apresentação do trabalho num evento, né? Para vocês poderem estar participando de uma seleção na qual é prevista que vocês façam uma apresentação, né? No momento que vocês vão fazer uma seleção para uma especialização, para um mestrado, né? Todos esses momentos acabam tendo muitas vezes a propósito de tu apresentar o teu trabalho num tempo, 10 minutos, 15 minutos, né? Então, para muitos talvez vai ser o primeiro momento, né? Ou um grande momento que vai fazer isso publicamente, defender uma ideia, defender uma proposta, né? Na frente de outras pessoas, tá? Então, alguns elementos centrais, né? No que prestar então atenção ao fazer uma apresentação? Numa apresentação, a gente tem que primeiro considerar o tempo. Então, considerando o tempo que vocês têm, de 15 minutos, né? Tem que considerar que eu não posso fazer 30 slides ou 20 slides, né? Eu tenho que fazer um número de slides suficiente para dar conta do tempo que eu vou ter previsto e considerar que os slides têm os elementos centrais da minha apresentação, mas que eu vou explicar, detalhar mais os slides. Então, se eu fizer 10 slides, vou ficar mais ou menos um minuto em cada slide, já dá 10 minutos, né? Então, isso é importante. Eu sempre falo, não fazer muitos slides, porque senão também tu fica só lendo os slides, né? E isso não é esperado. O esperado é que os slides te orientem nos itens essenciais e que o autor, o apresentador, tenha a propriedade de explicar aqueles slides, de aprofundá-los, de detalhá-los, né? Então, esse cuidado é importante, né? Não fazer os slides, o texto em si, né? Tu não vai ficar lendo eles em si. Não, tu vai usar os slides para ilustrar, para te orientar, para não esquecer de partes centrais do trabalho e tu vai ir discutindo e apresentando aquilo ali, né? Com a propriedade que tu tens, que tu fez o trabalho. Então é isso também que é esperado, que tu tenhas a propriedade de explicar o que tu fizeste, o que tu analisaste, o que realmente foi importante daquilo ali. Então, isso é outra questão importante. Tenho 10, 15 minutos, tenho 15 minutos, como no caso de vocês. Nesses 15 minutos, eu tenho que falar o essencial, o que eu tenho que dizer sobre esse meu trabalho. Tenho que dizer, então, o que? O objetivo, o problema, as principais fontes teóricas, os principais resultados, né? Então, o que de principal ali ficou, as principais análises feitas, né? Então, a essência, eu tenho que me programar e me organizar e organizar os meus slides de forma que fique claro o essencial, né? Nesses momentos a gente precisa ser bem objetivo, para não se perder no tempo, porque o nervosismo bate, talvez a pessoa fica meio nervosa, não lembra muito, esquece, né? Do que falou e como falou, então é importante ter essa atenção na organização dos slides, elaborá-los previamente e também treinar, né? Então, fazer um treino. O que eu vou falar nessa parte? O que eu quero falar nessa parte? E ir treinando, junto com o tempo, né, que eu tenho disponível, fazer um treino ali para ver se mais ou menos então vai dando naquele tempo que eu vou ter de até 15 minutos para poder fazer a minha apresentação. Bom, esse cuidado também eu já falei, né, sobre o cuidado de não colocar muito texto nos slides, né? Isso é importante, porque senão também a apresentação fica muito pesada. E aí quem tá te ouvindo não sabe se presta atenção no que tu tá falando nos slides, né? Então, a pessoa não vai ficar lendo os slides direto, né? Embora que às vezes pode trazer um texto, uma citação direta que acha interessante, uma análise tua que foi feita né, no trabalho, que é interessante, pode ser lida, né? Com mais quantidade de escrita. Mas cuidar para não carregar muitos slides, né? Fazer slides com muito texto, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo de esquecer muita coisa. Não se preocupem tanto com isso, porque o que é esperado? Que vocês apresentem as ideias iniciais e possam discutir, conversar um pouco, explicando para os ouvintes, para quem está ali ouvindo vocês, as coisas que vocês quiseram discutir, os autores, o que vocês puderam aprender com os autores que vocês se respaldaram,
né? Então, é esperado que vocês se façam presentes, né? Então, não que leiam, nem que nem quem está ouvindo vai ler, apenas ler o que está nos slides, mas vai ouvir vocês, e nem que vocês vão ler o que está nos slides para quem está te ouvindo, né? Então, tem esse cuidado, né? Olhar para quem está ouvindo, interagir com quem está te ouvindo ali na apresentação, né? Fazer algumas análises, algumas indicações. E bom, depois também vão ter 5 minutos para discussões, para reflexões, né? Perguntas e aprofundamentos que de repente ficaram não tão claros ou que quem está ouvindo ele gostaria um pouco de saber mais, né? Que chamou a atenção. Então eu acho que aí são essas, assim, algumas orientações básicas, né? Para vocês estarem se organizando nessa atividade de apresentação, tá bom? E até a próxima, pessoal. Beijinhos.